E aí pessoal, tudo bem? Vocês vão? Sou o Rodrigo Otaviano, estou aqui com mais um vídeo sobre Palo Alto Panorama, né? Então vamos falar sobre firewalls em geral, mas estou focado um pouquinho aqui em Panorama e Palo Alto porque estou fazendo um lab aqui e resolvi gravar. Então na última aula falamos sobre como fazer o deploy do Panorama e sobre como fazer o deploy dos Palo Altos também para um laboratório, né? Então tem duas formas separadas via crédito lá da Palo Alto, que você tem que falar com alguém da Palo Alto mesmo. Se você é uma consultoria fica muito mais fácil, se você conhece alguém que é consultor para Palo Alto também fica mais fácil. Mas também existe a forma free, que é pedir um template lá. Mostrei também como é que faz isso, qualquer um consegue fazer. E depois baixar um panorama pode ser um pouco mais difícil, mas também é possível, certo? Dito isso, fui lá, baixei dois firewalls, dois Palo Altos aqui. E também baixei um panorama. Fui no panorama, fizemos o sincronismo desses dois firewalls aqui de forma muito simples. Uma coisa que eu enfatizei lá no outro vídeo. Mais pra frente a gente vai falar mais sério sobre isso, mas se você tem firewalls em produção e sincronizou com o panorama recente, o panorama não pega as configurações do Palo Alto, tá? Ele não sincroniza automaticamente, você precisa ir lá no Palo Alto. Eu vou até mostrar aqui, tá? No Palo Alto você vem aqui em Device Operations e você exporta as configurações e lá no panorama você consegue importar, tá? Você importa para um template, para um device group e aí sim você vai conseguir dar commit sem causar impactos. Se você simplesmente configurar coisas aqui para você enviar para o firewall e já tiver um firewall em produção com alguma configuração, certamente vai dar problema na sua produção, então toma cuidado, certo? Certo. Dito isso, vamos fazer umas configurações básicas aqui do panorama e se tiverem dúvidas podem colocar nos comentários e no futuro eu vou falando sobre elas, beleza? Então tem algumas coisas que eu vou fazer aqui que foram de certificações que já tirei, tem coisa aqui que eu já vi de recomendações, tem coisas que eu precisei fazer em cliente, então a primeira coisa que eu quero fazer aqui para vocês é, quando você cria um panorama, ele não aparece algumas abas aqui, né? Porque o panorama é dividido em templates e device groups, onde ficam configurações, as duas configurações ali vão para os firewalls, beleza? Então como que a gente faz para aparecer essas abas aqui? Você tem que criar primeiro um template aqui em templates e um device group em device groups. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um template aqui. Então vamos aqui, template Palo Alto, vamos colocar 146, que é o IP no Palo Alto aqui. Beleza, e vamos criar outro template aqui, que é o Palo Alto 148, que é o outro Palo Alto. Você viu que eu nem dei commit, ó, apareceu aqui uma aba escrita templates, e a gente vai poder configurar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre templates primeiro, tá? Aqui nos templates ficam as partes de network device. Se você olhar aqui nos firewalls, ó, aqui em network device já fica por padrão, né? Policies e objectives não ficam aqui no panorama em templates, ficam em device groups, a gente vai ver depois. Então no panorama é meio dividido, tá? Porque esse device, esse network, eles conversam entre si de forma mais natural. E os outros itens, policies e objectives, eles conversam entre si de forma mais natural, então ficou em devices. Desculpa, em device groups. Então, só para recapitular, tá? Templates ficam network e devices. Os templates que a gente criou ficam aqui, certo? Então, eu posso mexer um ou no outro, eu criei dois. Eu vou primeiro criar esse aqui, ó, configurar alguma coisa no 146, que posteriormente eu vou enviar para o firewall 146. Criar um template aqui não significa que eu estou modificando o firewall, tá? Eu crio um template, faço as configurações que eu quiser de network e device e depois eu envio para o firewall que eu quiser. Beleza? Então beleza. Olha que legal, aqui não tem nenhuma interface, né? E no nosso firewall 146, vou colocar ele na frente aqui. Network, interface, ele tem interfaces aqui associadas, inclusive com IP, né? Então, o que vai acontecer se eu criar uma interface aqui que não seja igual lá e enviar?
né? Pode dar problema, não é que eu falei? Então a gente vai ter que importar as configurações desse 146 aqui primeiro, antes de mexer nele, que eu farei em outro vídeo. Por enquanto, eu quero mexer nesse 148, que a gente não fez nenhuma alteração, tá vendo? Tá tudo zerado. Então acho mais legal a gente mexer nele primeiro e depois eu mostro pra vocês como funciona. Então eu vou deixar esse aqui fechado por enquanto, ó, 146, fechei ele. Vamos ficar só com 148 e vamos mexer no template do 148. Eu vou criar aqui, ó, uma zona de teste. Então, zona teste. Ela vai ser layer 3. E não vou colocar nenhuma interface, eu vou só criar a bichinha aqui mesmo. As coisas que eu estou fazendo aqui são 100% sem roteiro, eu só estou fazendo na minha cabeça mesmo, mas eu estou tentando seguir uma cronologia na parte das certificações do PCN-SA e PCN-SE, que no momento que eu estou gravando já estão obsoletas, estão indo para um outro tipo de certificação que a Paulo está soltando aos poucos os blueprints, mas eu sei que cai exatamente o que passa no PCN-SE. Então isso aqui é útil na vida e é útil para certificação também, beleza? Então o que eu fiz aqui? Criei um template, dentro do template 148 criei uma zona de teste. Eu vou vir aqui em routing, deixa eu ver, interface, e vou criar um loopback aqui também. Vamos criar um loopback de teste também, criar um loopback 21. Eu vou colocar um IP aqui 1.1.1/32. Criei aqui, beleza? Então nesse Firewall não temos loopback aqui e também não temos zona nenhuma, né? E o que a gente vai fazer? Eu vou commitar para o panorama. Aqui ele mostrou que eu criei o template 146, mas eu não fiz nada dentro dele. E aqui no 48, ó, eu criei o template e também mexi em umas coisas aqui. Para a gente ver, você vem aqui e coloca um Preview Changes. Esse Preview Change, ele olha o show running, tá? E o lines são a alteração, fica no meio, e aí você escolhe 0 linhas para cima, 1 linha para cima, 5 linhas para cima ou para baixo, 10 linhas para cima ou para baixo, tá? Para não ficar muito poluído se você fizer muita alteração. Vou te mostrar aqui com 10 linhas para cima ou para baixo para vocês verem como ficam, tá? Dá no preview, vamos olhar. Legal, ó. Então esse é o XML, o running config, e ele vai contabilizar 10 linhas para cima, como a gente pediu ali. Então, se vocês contarem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? E aí é só alteração, blá, 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 10 linhas para baixo. Aqui como está no final, ele não mostrou. Olha, se eu tivesse feito o preview com uma só, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele mostrou só uma linha para cima da modificação que eu fiz. Tá vendo? É só curiosidade, né? Mas é útil isso aqui de vez em quando. Então, beleza. Dei commit pro panorama, tá? Commit pro panorama. Eu estou alterando só ele, então não vou afetar firewall nenhum, não vou causar nenhum problema. Quando a gente for efetivamente fazer alguma coisa no firewall, a gente vai dar um commit e enviar para o firewall, que é o que eu vou fazer agora. Então, vamos fazer o teste aqui nesse cara. Beleza. E agora? Commit tá no panorama, você vê que não tem nada, tá vendo? Ele já tá, tudo que está aqui na tela, ele já está aqui no panorama. E agora, a gente vai dar push. O push em inglês é empurre, né? Então toma cuidado. Enviar para os devices, push to devices. Então, push all changes ou push changes made by me, né? Admin. Isso aqui é bem perigoso, né? Se você tiver um panorama sendo gerenciado por várias pessoas, muita gente vai fazer mudança. Se você dá um commit aqui em all, você commita a mudança de todo mundo. E aí, né? Cuidado. Então, por padrão vem push all. Então, você tem que mudar aqui, pelo amor de Deus. Beleza? Beleza. Aqui, se eu dar push, ele não está mostrando nada. Não tem escopo. Por quê? Porque lá no nosso template, não está associado a nenhum firewall. Vamos dar uma olhadinha? Quer ver? Ó? Vamos lá em panorama. Em templates, tem um 46 aqui que foi o que a gente não mexeu e um 48 que foi o que a gente mexeu. Beleza. E aí, ele não está associado a ninguém. Para você associar um template a algum firewall, você precisa adicionar um template stack. O template stack ele é importante porque ele pode somar um ou mais templates aqui embaixo. Então, lembra que a gente veio aqui no template 148 e configurou uma loopback, né?
Mas e se, por exemplo, eu quisesse que um template fosse para ser configurado DNS para todos os files que eu tivesse? Suponha que eu tenha 50 files. Você não vai configurar o DNS de todos eles, vai? Então, você pode criar um template aqui só de DNS. E vamos dar uma olhadinha como que vai ficar isso? Olha que brisa. Vamos aqui. Gente, perdão, não fica o DNS aqui, tá? Mas vamos fazer um template de... Vou até trocar o nome aqui, desculpa. Vamos colocar um template de loopback. Loopback 2. Perdão. Então vamos lá em templates e vamos olhar o template que a gente acabou de criar, que é loopback 2. Não tá nada, tá vazio, tranquilo. Então eu vou vir aqui em loopback. Vou criar vou chamar de loopback 2. Loopback 2. E vamos associá-la. Eu não quero mexer em nada aqui porque pode dar problema. Vou configurar um IP aqui nada a ver, que vai ser 192.168. Pode ser 192.168. Ponto 20.1/32. Beleza? Tem as variáveis aqui que a gente pode trabalhar nisso depois para vocês verem que legal que é, porque aí a gente consegue criar uma variável aqui para que cada file que a gente comitar esse template, ele mude o IP. Mas por agora vamos criar uma loopback 2 com esse IP. Beleza? Tranquilo. Então vamos dar o commit para panorama de novo. E aí vamos recapitular o que a gente vai fazer aqui. Ó, vou dar close aqui, não tem problema, tá? Quando você dá close, ó, se você quiser ver, você tem que clicar aqui em tasks, ó. Aí você pode ir mexendo. Então beleza, a gente criou essa template. Então a gente alterou a template 148 e a gente alterou a template loopback 2. Né? E agora o que a gente vai fazer? Vai criar um stack. Esse stack é onde a gente associa os files. Então eu vou colocar template stack 148, que vai ser aquele file que a gente vai fazer. Então aqui eu consigo associar os files, tá vendo? Normalmente no mercado de trabalho o pessoal nem associa por aqui. Na hora de dar commit a pessoa fala para onde o template vai. Mas nesse caso eu já vou deixar associado a esse cara. Tá? Isso não garante que a configuração vai ser enviada. São coisas separadas, beleza? Então só estou associando. E aqui em templates embaixo eu vou associar os meus templates. Ó, o 148 que a gente tinha configurado e a loopback. A ordem disso aqui muda muito, tá? Porque se tiver algum conflito ele vai seguir sempre a de cima. Então eu vou fazer a de cima primeiro, a loopback 2. E aqui também tem um loopback, lembra? Só que é loopback diferente, é 21. Então beleza, deu ok. Então no meu template stack tem 2 templates, onde eu fiz configurações diferentes. Por que é legal você fazer um template mais genérico e associar um template stack? Porque, que nem eu falei do DNS, né, que futuramente vai ver, ou até uma loopback aqui. Você pode associar esse loopback em vários templates stacks. Então ele consegue fazer a loopback em vários files de uma vez só. Se um dia você precisar trocar, você pode trocar o DNS só aqui, o loopback só aqui, alguma configuração genérica só aqui, e já vai trocar em todos. Isso é muito da hora. Bom, aí ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar commit aqui de novo, só que dessa vez eu vou dar commit and push. Então ele commita e já envia. Agora olha que diferente. Ele, no commit and push ele já apareceu o template stack e já está associado a um file. Vamos fazer um de cada vez aqui, ficou meio confuso. Ó. Deixa eu dar um commit aqui pra gente ver. Aquele commit que eu tinha dado anteriormente, ó, commitou, dá pra ver, tá vendo? E agora tá aqui. Eu sei que eu tô indo muito rápido, mas eu tô partindo do princípio que todo mundo sabe, dá pra voltar o vídeo, tá tranquilo. Beleza? E eu vou tentar acelerar pra não ficar tão longo esse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre Device Group, que aí sim fica outras partes do file, como o DNS, por exemplo. Então só esperar dar commit aqui e a gente já vê como vai ficar. Bora, meu filho. Ó que legal, template stack. Aqui mostra os 2 templates associados e qual device também ele está associado, tá? Essas variáveis são muito legais também, depois eu vou mostrar para vocês. Porque para cluster, em produção, é muito importante saber isso aqui.
Infelizmente eu tô com pouca memória aqui, então ele demora um pouquinho mesmo para dar commit, tá? Bora, filha. Não temos tempo a perder. Deixa eu ver como é que eu tô aqui de espaço. Voltando aqui ao Fire, só pra gente ver enquanto isso, né? Cadê? Interfaces. Ó, não tem loopback nenhuma, né? Em teoria a gente tem que subir 2 loopbacks ali quando isso acontecer. Cara, tá demorando excessivamente, né? Acho que agora foi só porque eu tirei aqui a tela. Não, ainda tá no 22 aqui. Engraçado que aqui tá como se fosse completed, né? Acho que bugou mesmo a minha tela só. Vou dar um F5 aqui pra gente ver. E aí? Funcionou? Não funcionou? Como é que é? Um F5 aqui. E panorama. Cadê? Vamos dar um commit aqui, ó. Ó, não tem nada pra fazer, hein? Acho que ele commitou, só que ele deu pau na interface mesmo. Olha lá. Ele commitou, tá? Isso aqui tá com problema. Mas enfim, vamos dar um commit aqui, agora a gente vai dar um push. Ó. Só de eu colocar push aqui, dessa vez, ó, ele já associou a esse Fire, ó. Ó que loucura. Tá vendo? Porque eu fui lá, dentro do template, já associei o template a esse device. Normalmente, em produção, o pessoal não faz isso. O pessoal, a hora que vai aplicar, enviar alguma coisa para um equipamento, você vai em Edit Selections aqui, e aí você escolhe no template qual que você quer enviar, tá vendo? Então aqui, ó, tá com filtro, mas eu poderia tirar o filtro, ó. Cadê? Cadê os meus amigos aqui? Não apareceu o outro aqui, mas você pode tirar os filtros aqui, vai aparecer todos os files, aqui do Select All. Estranho, não apareceu. Mas enfim, depois eu vejo isso, ao vivo, né? E vamos commitar, vamos dar push, vamos ver como é que vai funcionar isso. Vou ir rápido porque tá acabando o tempo aqui. E ele já deu failed, que coisa linda, não é? Vamos ver o que apareceu aqui. Aqui a gente consegue ver o que aconteceu. Não sabemos. Pode acontecer esses problemas aqui e a gente talvez precise dar push all. Acontece isso em produção às vezes. Vamos ver se é o caso, tá? Aqui eu não estou analisando o log, né? Eu estou em laboratório, mas se estiver em produção tem que analisar, tá? E push all não é uma boa escolha na maioria dos casos, porque você vai dar push em vários equipamentos ao mesmo tempo. Então toma cuidado, tá? Isso aqui é em laboratório. Ó, tá sendo enviado aqui pro device. Como a gente pode garantir que está sendo enviado aqui no próprio device, ó, em tasks ele deveria aparecer que ele está recebendo uma também, ó lá. Ó, panorama de mim, commit all, tô recebendo um commit do cara lá de cima. Vamos ver? Vamos ver. Completed. Parece que foi, né? Então beleza, vamos ver aqui no nosso amigo Fire. Vamos olhar em Networks. Olha lá que coisa linda. Perfeito, né? Recebemos 2 configurações aqui. De quem? Do template stack 148, lá do panorama. E esse aqui, que é 21, do template stack 148 também. Ele não mostra o template específico, né? Ele mostra o template stack que ele recebeu. Muito legal, né? E o que mais que eu tinha criado? Uma zona também, né? Cadê? Interface. Zones. Olha lá, zona de teste. Legal, né? E se você olhar aqui em interfaces, as que já existiam... Cadê? As que já existiam não foram sobrescritas, né? Porque eu não configurei nada lá. Mas se eu fosse lá e colocasse a interface 1 e colocasse um IP, se é que existisse um IP, ele ia sobrescrever, então tem que tomar muito cuidado, beleza? Pessoal, vou acabar a aula por aqui porque está ficando muito longo o vídeo, mas agradeço aí por vocês quem ficou até agora, espero que eu tenha ajudado bastante e considere deixar o seu like aí se você foi ajudado de alguma forma, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.